Beleza. Foi. Maravilha. Gente, eu vou fazer um epílogo, então. Não vou recapitular o que a gente viu nas últimas aulas, porque é muita coisa, mas se você tem dúvida, tem lá os vídeos no YouTube, tem também o PDF das aulas, dá para vocês acompanharem. Essa aula aqui é um epílogo, mas é também um prólogo aí para a aula do Renato, vai ser um intermediário. Então, só para a gente muito rapidamente recapitular, a gente viu na última aula que o povo de Israel, eles não foram fiel a Deus durante a sua estadia na Terra Prometida, né, com os reis. A gente não teve essa fidelidade da parte deles. Embora Deus houvesse levantado vários profetas, sempre anunciando uma palavra de juízo, mas também de graça para aquele povo. E como consequência disso, né, o reino acabou se dividindo em dois. Um desses reinos, que era o reino do norte, basicamente foi dizimado na invasão assíria, e o reino do sul foi deportado pelo Império Babilônio. E depois de 70 anos, eles regressaram para a Terra Prometida para poder fazer essa reconstrução da terra que já estava extremamente devastada, porque todos os judeus, a maioria que estavam ali, haviam sido levados para outras províncias da Babilônia e a terra estava assim, estava horrível. E aí a gente vê esse retorno do povo para a terra. Então, deixa eu passar aqui o slide. O retorno, a gente viu na aula passada, ele foi feito basicamente em três voltas, né? Houve três voltas aqui, né? A gente tem a primeira volta que foi em 538 a.C., que foi com Zorobabel. Vocês provavelmente já ouviram falar de Zorobabel, ele era descendente de Davi, e ele foi colocado ali como governante na Judéia por Ciro, do Império Persa. E aí a situação de Jerusalém era extremamente precária, né? A cidade estava em ruína, e aí o propósito de Zorobabel era reconstruir o primeiro templo, que havia sido destruído, né? Toda a riqueza havia sido levada, então o templo ficou aos bagaços. Ele começou a reconstruir, mas aí ele acabou desistindo na primeira empreitada, e aí as obras elas pararam ali cerca de 16 anos. E o povo, ele basicamente havia perdido a fé por conta de uma falta de ação de Deus. Então eles não conseguiam enxergar a esperança diante de um momento de tanta desgraça da nação de Israel. Eles viviam numa situação extremamente precária, assim, né? Toda aquela glória que Israel tinha se perdeu e a galera já não tinha mais esperança. E aí Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias para poder falar, né, da parte de Deus em relação a esse abandono da obra e também sobre a obra do templo, né, e também sobre a necessidade de observar a lei do Senhor. Com Ageu, ele era o mais velho, né? Zacarias já era um pouco mais jovem quando estava profetizando. Mas a palavra de Ageu era em relação à glória do primeiro templo. Então ele era bastante pragmático, ele profetizava bastante sobre a necessidade de retomar essas obras e concluir essa reconstrução. E a sua garantia era que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do templo de Salomão. Claro que ele é aquilo, né? Ele profetizava o agora, mas havia também um reflexo disso no futuro, né? Então a glória do segundo templo, não a glória desse templo que eles estavam reconstruindo, mas a glória do Espírito Santo habitando entre nós, né? Essa seria realmente uma segunda glória muito maior. E Zacarias, ele profetizava proclamando um arrependimento de uma forma muito intensa, né? Inclusive suas profecias eram também profecias messiânicas, falava sobre Jesus Cristo, né, como um rebento, como um homem que ele reinaria como sacerdote e também como rei. Seria um rei vitorioso, mas também seria um rei, digamos assim, meigo, né? E também seria um pastor Marte. E aí as profecias de Zacarias juntou elementos contraditórios, né? Como o rei glorioso prometido a Davi e também o servo sofredor anunciado por Isaías. Então, quando Zacarias falava sobre Jesus, ele juntava esses dois elementos um pouco contraditórios, mas que trazia a realidade daquilo que Jesus era. E aí, nesse período que a gente tem a história da Rainha Esther, que também era chamada de Hadassa.
quem não sabe, Esther e Hadassa é o mesmo nome. E eu não vou falar da história de Esther, tem um livro da Bíblia só para isso, mas a gente vê no livro de Esther como que Deus ele preserva, né, toda a nação, toda a nação dos judeus, toda a nação de Israel através da vida de Esther, né? Então Esther foi uma mulher muito usada por Deus. Ela não era só bonita, mas ela foi usada por Deus para um tempo, né? Até Mordecai fala: será que não foi para um tempo como esse que Deus te fez nascer, né? Que Deus te fez surgir? Porque foi através de Esther e da sua intercessão que o povo judeu foi preservado em um período ali que muitos deles provavelmente poderiam ser dizimados ali pelo Império Persa. A gente tem também Esdras como um segundo fundador, né? É ele que ele faz parte da segunda leva dos que voltaram da Babilônia, e ele foi bem ativo na liderança de Jerusalém. Ele, enquanto Zorobabel começou ali na reconstrução do templo, Esdras ele tinha um foco muito mais na parte da religião mesmo, né, digamos assim. Então ele que retoma a leitura da Torá, a leitura dos escritos, ele que ensina ao povo que durante muito tempo já tinha perdido, né, a palavra de Deus, né, a prática da palavra de Deus, e ele retoma tudo isso, né. Então a gente vê ali na Judeia que o povo ele estava realmente misturado com muitos paganismos, e a palavra de Esdras veio justamente para isso, né, para reformular essa religião. Acredita-se que Esdras ele tem organizado os Salmos, e ele também escreveu Primeira e Segunda Crônicas. Quando a gente lê Reis e a gente lê Crônicas, a gente vê que são, vou falar assim entre muitas aspas, são sinóticos, tá? Mas basicamente reconta as mesmas histórias, mas a gente percebe alguns elementos diferentes de Crônicas para o livro de Reis. Ele também escreveu o testemunho da reconstrução de Judá no próprio livro de Esdras. E aí a gente vê em Neemias, dentro da terceira leva ali, cerca de 13 anos depois que Esdras já tinha voltado, Neemias ele volta a Jerusalém, agora como um governador. Então, Zorobabel começa a reconstrução do templo, Esdras fecha com essa questão da religião, da lei do Senhor, e Neemias ele vem para levantar os muros, né, e organizar administrativamente aquela província e aquele governo. Ele foi um homem de muita oração, era um cara bem patriota, com coragem e perseverança, e ele enfrentou os inimigos que se opuseram à sua fé. Então é em Neemias que a gente vê aquela passagem do pessoal reconstruindo as muralhas e ao mesmo tempo com espada na mão, pronto para guerrear caso fosse necessário. Ele também se posicionou contra a opressão social e também a escravidão por dívidas que assolavam os pobres da terra. Com a sua administração, Jerusalém voltou a ser uma cidade forte, 142 anos após a sua destruição. No final desse período, gente, a gente vai ter o último dos profetas aí, que é Malaquias, que é um mensageiro da parte de Deus. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento, então Jerusalém basicamente já estava reconstruída, né? Não era a mesma glória do tempo de Davi, mas já estava reconstruída, né? Já tinha um governo ali, já tinha as muralhas, já tinha um templo. E aí o profeta Malaquias é enviado da parte de Deus para falar a respeito disso, falar a respeito também do culto. Então ele profetiza a respeito dessas reformas, melhor, da organização do culto, né? Como que o pessoal, embora tivesse o templo, estava cultuando a Deus de uma forma relaxada, sem temor a Deus. Tem até uma passagem de Malaquias que fala assim, seria bom se tivesse alguém aí de vocês, dos sacerdotes, que pudesse fechar as portas do templo para que eu não precisasse ficar acendendo a chama do altar de novo. Então, Deus não estava se agradando do jeito que o pessoal estava cultuando a ele, e Malaquias é levantado como esse profeta para trazer esse alerta para o povo de Israel. Então, as ofertas eram dadas a partir de sobras, não eram a partir das premissas. O culto era feito de qualquer jeito, os divórcios eram concedidos facilmente. Então, em relação à devoção, o povo de Israel estava deixando muito a desejar. O povo aguardava o juízo de Deus em relação a tudo aquilo que eles sofriam, e ao mesmo tempo eles clamavam pela vinda do Messias,
porque eles acreditavam, e até por conta das profecias, que era o Messias que viria trazer fim ao sofrimento de Israel, a qualquer sofrimento que eles tivessem, e também era o Messias que ia restaurar a glória dos tempos antigos. Mas a resposta de Malaquias não era de que ele viria. A resposta de Malaquias era que ele iria vir para julgar e não para trazer a glória. O Messias ele viria em santidade que os consumiria. E justamente por ser um fogo consumidor cuja santidade de tudo expulsa, era necessário enviar um mensageiro que prepararia o seu caminho. Isso no Novo Testamento a gente enxerga isso de forma bem clara, através da vinda de João Batista, que ele prepara o caminho para o Senhor, né? João Batista era uma voz que clamava do deserto para o povo se arrepender, para que então pudesse vir o Messias, vir em santidade, né? Vir em amor, com um zelo muito grande pelas coisas de Deus. Este falaria com força e impacto, né? Falando de João Batista, com o impacto de Elias a respeito do julgamento que estava por vir. E aí, depois de Malaquias, a gente vai entrar na aula de hoje, que agora o Renato vai continuar aí, que são esses 400 anos de silêncio profético. Então, de Malaquias até João Batista, que foi o último dos profetas, a gente tem 400 anos em que Deus ele não dá nenhuma palavra profética para o povo de Israel, mas a gente vai ver agora que é um período de muito agito e muito burburinho na nação de Israel. Muita coisa acontece, muitas coisas são mudadas, muitas coisas são tudo vira de pernas pro ar. E aí depois a gente entende um pouco melhor quando a gente lê o Novo Testamento, por que que as coisas estavam sendo feitas do jeito que estavam feitas por conta desses 400 anos aí de silêncio profético. Beleza? Renato? Beleza, mano. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Alguém tem alguma dúvida dessa parte final? Ou a gente pode começar? Dá pra ver minha tela aí? Dá sim. Beleza. Então, como o Rodrigo falou, assim que acabou Malaquias, e entre Malaquias e o Novo Testamento, que começa logo em Mateus, tem uma página geralmente em branco na Bíblia de vocês. Se vocês tiverem alguma Bíblia de papel aí, provavelmente você vai ver que tem uma página no meio disso tudo. Eu até falei lá no grupo da IBD, né, que é uma página não tão branca assim, né, que existe entre entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, muita coisa aconteceu nesse período, e são coisas que a gente muitas vezes não fala, são coisas que a gente ignora um pouquinho, e aí quando a gente vai ler o Novo Testamento, muitas coisas passam desapercebidas. Tem coisas que aconteceram no período intertestamentário, no período interbíblico, que são esses 400 anos, que explicam muitas coisas do Novo Testamento que a gente, quando vai ler, fica meio perdido ou não sabe muito bem entender a questão histórica. Então, nessa aula, a gente vai falar basicamente disso. O que acontece nesse período de 400 anos, que tem mudanças gigantescas no povo de Israel, tem mudanças gigantescas na religião judaica, e cria todo um pano de fundo para que Jesus pudesse aparecer como o Messias. Então, como vocês sabem, se tiverem alguma dúvida, pode parar durante a aula. Como a aula é um pouco mais de história, fica um pouco difícil da gente conseguir a participação de todo mundo, mas se tiver alguma dúvida, pode me cortar ou mandar aí no chat que a gente explica. Beleza? Então, só para fazer uma introdução, o Rodrigo acabou de falar todo esse período pós-exílio, ou seja, depois que o povo de Israel voltou lá da Babilônia e tudo mais, o que foi acontecendo. Então, nesse período, Israel estava em uma condição miserável depois do seu exílio, e eles estavam tentando levantar esse templo, esse segundo templo a muito custo, como o Rodrigo falou de Esdras, Neemias e todo o processo de reconstrução do templo. Então, era um período um tanto quanto conturbado para a história de Israel, para aqueles que sobreviveram, né, depois desse exílio na Babilônia. E eles só conseguiram voltar porque o Império Medo-Persa venceu os babilônicos lá em 539 a.C. E aí então esse Império Medo-Persa ele virou a principal potência de toda a época naquele período. E com o Império Medo-Persa criou uma nova relação política em relação aos oprimidos. Então os judeus eles foram autorizados a retomar suas atividades religiosas e retornar à sua terra de origem. Então, graças a esse cara aí da imagem, que era Ciro o Grande, ele permitiu que os judeus voltassem, reconstruíssem o seu templo e voltassem a adorar a Deus em Jerusalém. E lá em Esdras 1, do 1 ao 3, vai mostrar justamente esse decreto.
No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer de seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Então, graças a essa vitória aí desse império medo-persa, o povo judeu ficou um pouco mais tranquilo e conseguia voltar a adorar a Deus, conseguia voltar a reconstruir o seu templo, que a gente vai chamar de segundo templo, né? Que o primeiro templo foi lá destruído antes de todo o exílio, e agora eles estão reconstruindo o seu segundo templo. E aqui começa uma parte muito importante na história de Israel, que é justamente esse domínio medo-persa, que a Bíblia não vai falar muito, então a gente vai entrar um pouco mais na história aqui que está por fora da Bíblia. Então, durante todo esse período do domínio medo-persa, a religião judaica ela passou por importantes transformações. Eu peguei aqui 3 transformações muito importantes que fazem todo sentido quando a gente vai ler o Novo Testamento. Então, em primeiro lugar, os judeus criaram pequenos centros de reunião que eram chamados as sinagogas, que é a imagem aí do seu lado. No Antigo Testamento não eram frequentes essas sinagogas porque toda a parte religiosa eles faziam dentro do templo. E agora, com esse templo em construção, com esse templo em andamento, eles começaram a criar sinagogas, que eram os pequenos centros de reunião, onde tinha o principal objetivo de transmitir, estudar e incentivar a prática da lei mosaica. Então aqui começam as primeiras exposições da lei de Moisés. Então quando o pastor lá no domingo à noite, ele sobe no púlpito e vai pregar a Bíblia, ele vai ler a palavra de Deus, ele vai explicar e nos trazer uma aplicação prática da palavra de Deus, é justamente baseado nisso, nas sinagogas que aconteceram justamente nesse período em que eles começaram a transmitir, estudar e perder a prática da Torá, que é a lei. Inclusive, no Novo Testamento, a gente vê uma passagem que mostra lá em Lucas 4, 17 e 21, falando de Jesus, diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então aqui a gente vê Jesus fazendo algo rotineiro na sinagoga, que era pegar uma passagem bíblica, uma passagem da lei, dos profetas, ler essa passagem e explicar. Por isso que fala aqui que na sinagoga as pessoas ficaram olhando para ele e esperando que ele falasse alguma coisa, porque era comum ler e depois trazer uma aplicação prática sobre aquele assunto. Aí Jesus aplica essa passagem de Isaías, falando que hoje se cumpriu a escritura que eles acabaram de ouvir. Então tudo que a gente faz de pregar a palavra de Deus, de domingo, e explicar e aplicar as nossas vidas, é algo que surgiu nas sinagogas nesse período aí, pós o retorno de Israel do cativeiro. Em segundo lugar, uma outra coisa que aconteceu nesse período foi a valorização da lei como sendo superior aos sacrifícios e a todos os sacrifícios relacionados ao templo. Então eles criaram uma ênfase muito grande na observância dos preceitos da Torá, da lei de Moisés, como uma forma de manter a identidade religiosa judaica. Então os judeus eles começaram a focar muito mais na aplicação da lei em cada parte da sua vida do que necessariamente todos os sacrifícios e toda aquela parte cerimonial que tinha do Antigo Testamento. Então aqui que surgiu a exposição oral da lei com interpretação e aplicação que acontecia majoritariamente nas sinagogas, que é o que eu acabei de falar nos últimos slides. Em terceiro e último lugar, uma coisa muito importante que aconteceu nesse período foi o estabelecimento do aramaico como língua corrente. Então, o hebraico, que era falado na época anterior ao exílio, foi se perdendo com o contato com a língua dos babilônicos. Então, os babilônicos falavam aramaico, e conforme o povo ficou lá na Babilônia, essa língua começou a ser difundida no meio hebraico. E é por isso que lá no Novo Testamento a gente vai achar diversas passagens que está escrito em aramaico. Então, um exemplo, Marcos 5,41, que diz Talita Cumi, que significa menina, eu te ordeno, levanta-te, está em aramaico. Lá em Marcos 15,34, quando Jesus diz na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Também mostra uma expressão em aramaico. Então, graças a essa questão do cativeiro babilônico, eles começaram a falar muito mais aramaico do que o hebraico que tinha no Antigo Testamento. Então, esse é o motivo de no Novo Testamento ter algumas
passagens que estão inclusive em aramaico, justamente por causa desse período aí interbíblico, intertestamentário. Então essas foram as 3 principais transformações que aconteceram na religião judaica durante esse período do Império Persa dominando os judeus. Porém, o domínio dos persas sobre os judeus foi muito passageiro, então foi algo que apareceu e logo depois acabou. O último rei da Pérsia vai ser citado na Bíblia lá em Neemias 12:22, quando cita Dário o Persa, que é justamente uma referência a Dário III, que acabou reinando ali de 336 a 331 a.C. Então, Dário III foi aquele que perdeu seu extenso domínio para o próximo reinado que surgiu, que foi justamente o Império Greco-Macedônico, comandado por Alexandre o Grande, o rapaz aí da foto que está aí do lado do slide. Então, o Império Medo-Persa, ele perdeu todo o seu território para Alexandre o Grande, e aqui tem todas aquelas batalhas que provavelmente você já ouviu na escola. Toda aquela batalha de Esparta contra a Pérsia, aquele filme 300, que tem Leônidas lá na Batalha das Termópilas, que vai lutar contra Xerxes e tudo mais. Todas essas batalhas aconteceram aqui nesse período, e no fim, quem saiu vitorioso foi a Grécia, dominado aí por Alexandre o Grande. Então aqui começa um novo império, que é o Império Greco-Macedônico, e também vai ter algumas mudanças aí no povo judeu nesse período. Até aqui tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Podemos seguir. Tranquilo. Inclusive, 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Como vocês lembram, Macabeus é um livro apócrifo, tá? Não está na nossa Bíblia protestante, porque foi um dos livros escritos ali no período intertestamentário, que, como o Rodrigo falou, Deus estava em silêncio do ponto de vista profético, né? Então, todos os livros que surgiram nessa época a gente chama de apócrifos. Então, Macabeus, o livro de Enoque, o livro de Tobias, o livro eclesiástico, todos esses livros surgiram durante esse período e a gente não considera como inspirado por Deus. Mas, como fonte histórica, é um ótimo livro. Então, olha o que está escrito em 1 Macabeus 1, do 1 ao 5, falando sobre o reinado de Alexandre o Grande. Ora, aconteceu o quê? Já senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou os vários reis da região. Avançou até os confins da terra e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele. Tornando-se altivo, seu coração ensoberbeceu-se, reuniu um imenso exército, impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. Então aqui a gente vê a ascensão do Império Greco-Macedônico, que também influenciou muito a nação de Israel. E esse domínio aconteceu por volta de 331 a.C. a 320 a.C. Então foi uma coisa muito rápida. Foi um período de aproximadamente aí 10 anos, e mesmo que tenha sido rápido, foi algo que foi difundido por séculos e séculos seguintes, inclusive no mundo do Novo Testamento. Alexandre o Grande, ele era muito entusiasmado pela cultura grega, então ele decidiu difundi-la no mundo inteiro, que é o que a gente chama de helenismo. Então o helenismo nada mais é do que a cultura grega ser difundida ao redor do mundo. E apesar do império dele ter durado muito pouco tempo, esse helenismo foi algo que perdurou até mais ou menos 300 e pouco depois de Cristo. Então essa filosofia grega, essa cultura grega, a ciência grega é algo que foi muito ampla e está presente em todos os livros do Novo Testamento, que é justamente esse período helênico. E quais são os frutos do helenismo? O que o helenismo contribuiu ali para o povo judeu e para a formação da Bíblia? Em primeiro lugar, o helenismo contribuiu para a difusão da língua oficial. Então, todo o império, todas as regiões ali da época tinha como língua oficial o grego. Todos falavam a mesma língua em diversos dialetos, mas no fim todos falavam o grego. Em segundo lugar, teve a fundação de diversas cidades. Então, Alexandria, Antioquia, são exemplos de cidades que a gente vê no Novo Testamento, a gente vê na Bíblia, e são cidades justamente formadas e fundadas nesse período do Império de Alexandre o Grande. Em terceiro lugar, é o aparecimento do grego koiné, que foi uma língua popular e literária de todo o contexto helenista, que foi inclusive a língua que foi escrita ao Novo Testamento. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que era um grego comum, um grego popular da época, graças a esse fruto do helenismo. Em quarto lugar, a gente tem o surgimento da filosofia helenística, então o estoicismo, o epicurismo. Lá em Atos 17, vai falar que Paulo, quando foi pregar em Atenas, ele pregou justamente para pessoas que eram adeptas ao estoicismo e ao epicurismo.
Então, Paulo vai falar sobre a filosofia, Paulo vai citar os filósofos da época, Paulo vai citar o filósofo estoico, Paulo vai citar filósofo epicurista. Então, essa filosofia está, inclusive, presente no Novo Testamento. E lá em Atos 17, a gente vê Paulo usando essa filosofia para pregar o evangelho, fruto do período helenístico. Em quinto lugar, a gente também tem o surgimento do teatro e das grandes peças de comédias e tragédia grega. Tanto é que lá em 1 Coríntios 15, lá no versículo 33, Paulo diz assim: não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois, abre aspas, as más companhias corrompem os bons costumes, fecha aspas. E essa frase das más companhias corrompem os bons costumes é uma frase criada por Menandro. E Menandro foi um importante grego criador da comédia, das grandes peças de teatro da comédia grega. E Paulo pegou uma frase dessa peça de Menandro e usou para pregar o evangelho ali aos Coríntios. Então, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê muita coisa da cultura grega, muita coisa desse helenismo que acabou surgindo ali no período interbíblico, que muitas vezes a gente não estuda muito, não vai muito a fundo nessas coisas que aconteceram nesse período. Beleza? E agora, acabando o período do domínio de Alexandre o Grande, do período grego, começou um novo domínio ali sobre a nação judaica, que foi o domínio dos Ptolomeus. E os Ptolomeus nada mais eram do que uns egípcios, era uma dinastia egípcia que dominou a Palestina. Então foi um período de muita tranquilidade política e liberdade religiosa para os judeus. Os Ptolomeus, eles permitiam que os judeus adorassem a Deus, eles permitiam que os judeus vivessem lá em sociedade, eles não oprimiram o povo judeu. Então, os judeus nessa época foi liderado por Tobias, que eles experimentaram uma prosperidade econômica e, ao mesmo tempo, também tiveram uma abertura à cultura pagã que foi, aos poucos, adentrando a religião judaica. Então, foi um período de muita calmaria aí para o povo judeu durante esse domínio dos egípcios. Tanto é que Ptolomeu I, ele incentivou o estabelecimento de judeus em Alexandria. Então, Ptolomeu ele pegou Alexandria, uma cidade muito importante da época, e fez com que os judeus, grande parte dos judeus, fossem morar lá, inclusive fora da Palestina. Então, ele meio que ajudou aos judeus espalharem pelo império, aos judeus criarem outras cidades e morarem também em outros lugares, fazendo com que o povo judeu tivesse essa expansão, né? Então, foi um período muito tranquilo para o povo judeu, de grande expansão política, de grande expansão financeira. Eles estavam começando a se dar muito bem na vida, depois de todo aquele drama do exílio, do cativeiro, agora eles estavam, entre aspas, assim, vencendo na vida, estavam voltando a ser uma nação importante. Então foi um período bem tranquilo para os judeus. Inclusive, nesse período foi quando tiveram as primeiras traduções do Torá para o grego, inclusive a Septuaginta. A Septuaginta, como vocês lembram, é a tradução de todo o Antigo hebraico para o grego. Então foi nesse período que eles tiveram também essa liberdade de traduzir a Bíblia para o grego, justamente para difundir ainda mais a palavra de Deus aos povos que ali falavam grego, que era a língua oficial da região, ainda que eles fossem egípcios. Alexandre criou essa cultura e o grego ficou enraizado aí na galera por vários e vários séculos. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me cortar. E depois que acabou o domínio dos egípcios, começou um novo domínio, que era os Seleucidas. E eles eram sírios, eles eram da Síria. Então, todo aquele período de paz que a gente acabou de falar durou muito pouco. E ele terminou com a invasão da Palestina por Antíoco III, que era um rei Seleucida da Síria. Isso aconteceu em 198 anos ali antes de Cristo aproximadamente. Então, a princípio, esse Antíoco III ele manteve a mesma política de tolerância. Então, ele deixou os judeus lá adorarem a Deus, deixou os judeus prosperarem economicamente. Então, ele fez muita vista grossa e deixou os judeus lá, assim como os egípcios tinham dado aquela força. Porém, esse Antíoco III morreu e surgiu um cara chamado Seleuco IV. E esse Seleuco IV, ele começou a fazer uma bagunça ali em Israel, porque ele estava com alguns problemas financeiros e o que ele fez? Começou a enviar agentes para confiscar parte dos tesouros do templo de Jerusalém. O templo de Zorobabel, que é o que o Rodrigo estava falando lá, que foi o que Esdras e Neemias estavam reconstruindo, né? Que era o segundo templo, também chamado de templo de Zorobabel. E aí esse cara quis confiscar esses tesouros, e aqui começou uma bagunça em Israel, a galera começou a ficar revoltada com o domínio dos Seleucidas. Porém, esse Seleuco IV, ele morreu, e aí assumiu ao trono em 175 a.C., um cara que trouxe muito problema para Israel, um cara muito complicado, que foi Antíoco IV, também conhecido como Epifânio. E foi justamente ele responsável pelo declínio de Israel.
tudo aquilo que Israel tinha conquistado, todo o período de prosperidade, todo o período de expansão dos seus territórios, Antíoco IV ia ser o cara responsável por acabar com toda essa paz que havia em Israel. Inclusive, o surgimento de Antíoco IV vai cumprir promessas lá em Daniel, profecias feitas lá no livro de Daniel, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, inclusive, tem profecias bíblicas que se cumpriram no período intertestamentário. Tá aqui a importância também da gente lembrar desse período, dessa página em branco, né, que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. E Antíoco IV é esse cara aí da foto que eu botei aí na imagem. O que acontece? Essa relação entre judeus e Epifânio, ela se deteriorou rapidamente. Então, os judeus eles começaram a querer combater o helenismo, eles começaram a querer combater as ideias de Epifânio, as ideias gregas, e esse domínio de Epifânio que ele estava fazendo sobre o povo judeu. Esse cara trouxe muito problema. Lá em 168 a.C., foi quando o ano em que ele aboliu o culto judaico no Templo de Jerusalém. Ele não permitiu mais que os judeus pudessem realizar o culto a Deus, que já estava sendo permitido há vários e vários anos. E ele também transformou o santuário do templo em um templo pagão. Então ele pegou o Templo de Jerusalém, ele impediu que os judeus cultuassem a Deus lá, e entrou dentro do templo e criou um templo pagão dentro do Templo de Jerusalém. E um ano depois, Antíoco Epifânio, ele sacrificou um porco no altar, erguido por cima do altar do Templo de Jerusalém, e ele foi lá e dedicou o Templo de Jerusalém como um templo a Zeus. Então ele foi lá e pegou um porco e sacrificou no altar que estava o altar de Jerusalém. E não sei se vocês lembram, mas o porco era visto como um animal impuro no Antigo Testamento. Os judeus não podiam comer porco, os judeus não sacrificavam porcos, eles não criavam porcos. Então, quando ele pegou e sacrificou um porco no altar que estava em cima do altar de Jerusalém, isso foi o ápice para o povo grego. Foi quando eles viram que, de fato, não tinha mais como eles continuar nessa situação. E lá em Daniel 11:31 tem uma profecia justamente sobre isso. Lá, seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. Então, aqui é uma profecia mostrando justamente isso que Epifânio fez. Foi acabar com o culto diário, tirar a purificação do templo e fazer um sacrifício terrível ali, um sacrifício de um animal impuro para os judeus, em cima do altar que era dedicado ao Deus de Israel. Então foi aqui que começou toda a bagunça lá no povo judeu. E depois que teve toda essa bagunça, toda essa conturbação que existiu ali entre Epifânio e o povo judeu, eles decidiram que não dava mais para aguentar isso. Eles decidiram que eles tinham que fazer algo para retomar o templo, para retomar a purificação, para retomar o altar que era dedicado a Deus. E aí foi que surge a Revolução dos Macabeus, que foi de 134 a.C., que está muito bem explicado Macabeus, primeira Macabeus e segunda Macabeus. Então, se vocês tiverem curiosidade de estudar mais sobre essa revolução, é só ler esses livros apócrifos. Às vezes você vai achar em alguma Bíblia católica ou na internet você acha. Você consegue entender um pouquinho da história e o que foi mais essa revolução dos Macabeus. De modo bem geral, é neste cenário de intensa perseguição de Epifânio que aparece um sacerdote, ele se chamava Matatias, e juntamente com a sua família ele deu início a um movimento de guerrilha contra os Seleucidas. Lembrando que Epifânio ele era o dominador do Império Seleucida. Então Matatias ele conseguiu juntar 6.000 judeus e ele começou a criar essa vontade revolucionária, ele começou a criar essa chama revolucionária, ele colocou nos judeus, no coração dos judeus essa vontade de revolucionar e de acabar com esse domínio perverso que estava sobre eles. Porém Matatias ele faleceu logo, em seguida por conta da idade, e assim que Matatias morreu, assumiu seu filho Judas, que era chamado Macabeu, por isso que ele se chama Judas Macabeu, que é inclusive esse cara aí da foto. Esse cara aí da foto que eu coloquei no slide, ele se chama Judas Macabeu e ele tá com um martelo justamente porque Macabeu significa o martelo, né? Justamente porque ele tinha essa fama de ser um guerreiro feroz, um guerreiro voraz, um guerreiro que exterminava os seus inimigos. E aí foi surgir o Judas Macabeu que liderou essa revolução dos Macabeus. Então, eles aproveitaram que Oi, pode falar. Antes de você continuar aí, só queria voltar um pouquinho só pra gente fazer um resuminho aqui, só pra deixar todo mundo na mesma página, porque acho que pra galera ainda é um pouco novidade. Então, só resumindo pra amarrar bem, pra ver se a gente tá seguindo um raciocínio certo. Então, a gente tem o povo de Israel vivendo lá em Jerusalém, tranquilo, com o Império Persa,
sai o Império Persa de cena, entra o Império Grego-Macedônio, com Alexandre o Grande. Depois que Alexandre Grande ele morre, o império dele se divide em, acho que são 3 ou 4 províncias, cada província com um general comandando, e essa província da região de Jerusalém ficou sobre o domínio de Epifânio? Não, Ptolomeu. É isso, né? Ptolomeu. Ptolomeu. Uhum. Depois esse Ptolomeu ele sai de cena, e aí quem domina ali é o Seleuco, certo? Com, Isso. com os Seleucidas. E aí a grande treta aí é porque eles estavam trazendo cultura grega dentro da cultura judaica, e a galera judaica já não era mais aquela galera tão idólatra assim, porque eles entenderam aquilo que eles sofreram, eles queriam se manter fiel à religião judaica, né? Então a treta era justamente essa, certo? Certo. E aí depois desse lance aí do sacrifício do porco no templo, que começa essa revolução com o Matatias e aí depois com o Judas Macabeu. É isso, né? Isso. Então, Muito bem beleza, só resumido. pra, só pra gente amarrar aqui. Taca ali, É pau. isso. E aí começa essa revolução dos Macabeus. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me cortar. E o que acontece? Judas, ele aproveitou que as forças seleucidas estavam um pouquinho ocupadas lutando lá na Mesopotâmia. Ele aproveitou que o Antíoco estava meio ocupado lutando com outros povos, e ele aproveitou que os seleucidas não estavam com uma capacidade militar máxima, e ele começou a travar diversas guerrilhas, começou a travar diversas guerras contra as forças militares seleucidas, e todas essas guerras foram lideradas justamente por Judas Macabeus. E aí, em 164 a.C., foi quando os Macabeus conseguiram a vitória sobre os militares seleucidas. Eles conseguiram purificar o Templo de Jerusalém 3 anos depois que a estátua de Zeus foi erguida no templo. Então, durante esses 3 anos, foi criando essa vontade revolucionária, essa chama de voltar a adorar a Deus de maneira verdadeira. E aí, então, nessa revolução, eles conseguiram purificar o templo, eles conseguiram tirar essa estátua de Zeus que estava dentro do templo e retomar o templo de Jerusalém para o povo judeu. E aí, naquele mesmo ano, em 25 de dezembro, o templo foi purificado e rededicado a Deus. E aí que começa uma celebração anual chamada Hanukkah, que é a festa da dedicação. Se você for ler ali João, no capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, você vai ver que Jesus está na festa de Hanukkah. Jesus está na festa da dedicação, que é justamente uma festa que você não vai achar no Antigo Testamento, porque não tinha. Essa festa ela surgiu durante esse período intertestamentário, como uma característica desse judaísmo que foi surgindo nesse período. Então eles conseguiram fazer isso 3 anos depois que a estátua de Zeus foi erguida no templo. Aqui cumpre uma promessa lá em Daniel 12:11, que diz que a partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1290 dias, que dá mais ou menos ali uns 3 anos e pouco, 3 anos e meio mais ou menos. E aí depois desse período foi quando Judas Macabeus conseguiu retomar o templo para ele, conseguiu retomar o templo para o povo de Jerusalém. Peraí. Ó, Vou voltar aí. E aí a gente volta também naquele lance das profecias que a gente vai. Eu vou dar mais uma passada a isso na aula que vem. Essa uhum, passagem aí, vocês sabem que é a passagem de escatologia, né? Falando isso, lá da tribulação. E é louco como o profeta ele profetiza tanto algo que ia acontecer a curto prazo quanto a muito longo prazo, né? Então essa profecia, além de ser essa profecia para aqueles dias nesse período aí de 400 anos, também é uma profecia que ela reflete na grande tribulação, né? Então a gente vê, eu não sei se a palavra certa não sei nem se existe essa palavra antitipo, alguma coisa assim. Mas é como se aquilo que tivesse acontecendo fosse vamos dizer assim, uma sombra daquilo que viria a acontecer, que vai acontecer, né, na tribulação. Então é interessante como as profecias elas têm esse aspecto, não diferencia muito, né, o presente do futuro, né? É como se o profeta ele profetizasse e essa profecia ela corresse aí ao longo da história, né? Não diferenciando o curto prazo do longo prazo, né? isso. Inclusive no Novo Testamento tem algo muito semelhante a isso, que é Mateus 24, né? Quando Jesus está pregando ali sobre, fazendo seu sermão escatológico. Ele fala da fuga dos judeus, ele vai falar da destruição do templo, ele vai falar de um período de intensa perseguição que acontece ali em 70 depois de Cristo,
Porém, a gente crê que Jesus falou disso para aquela época, mas a gente crê que também tem um senso de profecia pro futuro, para a tribulação que ainda há de vir sobre a terra. Então, na Bíblia tem algumas profecias que têm esse caráter duplo, né? Esse caráter de tanto ser algo ali para o povo de Israel, mas ao mesmo tempo ser algo pro futuro, para um outro futuro próximo. Então, na Bíblia tem algumas profecias pontuais como essa que falam a respeito de não somente de um período, mas de alguns períodos na história. E aí essa de Exato. Daniel é um exemplo, né? Mas aí a É. escatologia, no final do ano, o Rodrigo explica bonitinho como é que funciona todo esse lance. Ô, Renato, outro ponto aqui. Até esse momento não tem uma figura monárquica, né, na nação de Israel. Até o momento que eles Uhum. voltam, só tem. É como se fosse, tipo, tivesse uns administradores ali, mas não tinha uma figura de um rei na nação de Israel, porque ainda assim, eles ainda estavam sendo dominados, né? Primeiro pelos persas, depois pelos greco-romanos, né? Então não tinha um rei até então, certo? Certo. Beleza. Muito bem. Seguindo aqui então um pouco na história, depois dessa vitória, o governo ele permaneceu seleucida, ou seja, eles ainda eram dominados politicamente pelos seleucidas, porém eles tiveram a liberdade de culto de volta, então eles podiam ir no templo, adorar a Deus, eles podiam realizar as ofertas e tudo mais, eles estavam livres dessa perseguição religiosa, porém eles ainda eram dominados politicamente pelos seleucidas. Aí o que aconteceu? Os macabeus, não contentes somente com a história, não, com essa vitória religiosa, eles também queriam a vitória política, eles também queriam avançar em seus propósitos e conquistar essa independência política, agora que eles já tinham dominado essa parte religiosa, né? Porém, em 160 a.C., Judas Macabeu, né, o revolucionário que criou toda essa revolução, ele morre e assume o seu irmão Jonatas Macabeu. E Jonatas, eu coloquei Jonas aqui, mas é Jonatas. E Jonatas, ele obteve várias conquistas políticas, então ele continuou a expandir esse período dos Macabeus. Ele criou uma expansão dos domínios territoriais judaicos, então aos poucos eles foram conquistando ainda a sua semi-independência política do domínio seleuco. Então aos poucos eles foram expandindo para voltar a ser uma nação como eles eram antes. Porém, a oficialização mesmo da independência, eles só foram independentes de fato quando o sucessor de Jonatas entrou no poder, que foi Simão, em 143 a.C. E Simão ele evoluiu ainda muito mais. Tudo aquilo que Judas tinha feito, tudo aquilo que Jonatas tinha feito, Simão ele evoluiu ainda mais para o povo judeu. Então, um dos principais feitos de Simão foi ser reconhecido pelo rei Demétrio II, que era um rei lá que também era contra o povo seleucida. Ele era contra o Epifânio, ele era contra o Antíoco, esses caras aí. Então ele foi reconhecido por esse rei, e esse rei nomeou ele estratego e chefe dos judeus. Ou seja, Simão ele tinha um poder religioso, porque ele era um sacerdote, ele tinha um poder militar, porque ele era estratego, e ele tinha um poder civil, porque ele era chefe do povo judeu. Então, com isso, ao longo do tempo, os judeus foram se tornando cada vez mais independentes do povo que havia dominado eles. Além disso, Simão também afirmou aliança com Esparta e Roma, então ele foi reconhecido internacionalmente. Ele foi reconhecido com status de protegido e aliado de Esparta e de Roma, que isso fortaleceu ainda mais os seus feitos para garantir essa independência do povo de Israel. E com todo esse avanço que Simão fez, os judeus deram a ele um caráter vitalício e hereditário do cargo. Ou seja, Simão seria, entre aspas, entre muitas aspas, um rei ali para o povo judeu e todos os seus descendentes continuariam durante esse cargo. E aí que surgiu a dinastia dos Amoneus, e que perdurou até o ano de 63 a.C., dinastia dos Ramoneus, na verdade. E essa dinastia foi justamente por conta desses feitos que Simão foi fazendo. Porém, em 135 a.C., ele foi assassinado e João Hircano I assume o poder e ele expande ainda mais o domínio político da Judéia. Ou seja, depois de toda essa revolução dos Macabeus, a gente vê como o povo judeu saiu de um povo extremamente oprimido lá por Antíoco Epifânio, um povo que não podia adorar Deus no templo, um povo que não tinha nenhuma independência política, um povo totalmente oprimido, para um povo que, graças a essa revolução, conseguiu voltar a adorar a Deus, conseguiu retomar o seu templo, conseguiu retomar o seu poder financeiro, o seu poder político, e ao longo desses tempos, o povo de Israel foi novamente crescendo como eles estavam antes, durante todo aquele período de paz que eu falei, da época dos egípcios, da época dos sírios, que eles estavam em uma relativa paz, né? E agora, com essa revolução, eles acabaram voltando aí para esses períodos que eles estavam mais tranquilos. E aí começa o domínio Hasmoneu, que foi o que eu falei agora do Simão, da dinastia de Simão, e com o João Hircano, que foi o cara que foi o sucessor aí de Simão.
um período de grande glória para Israel. Então pensa, os macabeus eles foram considerados heróis na cultura judaica, eles eram considerados verdadeiros símbolos de heroísmo. Eles eram, entre aspas, os heróis, os super-heróis ali da época, o povo de Israel, que foi um período de grande glória, essa revolução dos macabeus. Tanto é que o teólogo N.T. Wright ele vai falar que a revolta macabeia tornou-se uma narrativa clássica e formativa no mesmo modo que o Êxodo e outros grandes eventos da história de Israel. Então, durante esse período intertestamentário, essa revolta dos macabeus foi tão importante para o povo judeu que eles consideravam algo no mesmo nível do Êxodo, quando eles fugiram do Egito, quando eles foram libertos por Moisés, quando Deus os guiou pelo deserto e os levou até a Terra Prometida. Tamanho foi a importância dessa revolução, tamanho foi a importância da revolta dos macabeus para o povo judeu. Então, toda essa experiência revolucionária dos macabeus levou seus apoiadores a acreditarem no cumprimento das esperanças messiânicas. Eles voltaram a sonhar que o Messias viria reinar o povo de Israel ali na terra. Eles sabiam que a vinda do Messias era algo que estava próxima e eles estavam aguardando que esse período de glória de Israel voltasse, assim como eles tiveram no período de Davi, no período de Salomão. Eles reacenderam essa chama da esperança de um Messias, aos mesmos moldes de Judas Macabeus, que iria guiá-los aí com mão forte, com braço poderoso e com poder militar, com poder político e todas essas coisas. Certo? Porém, durante todo esse período rasmoneu, houve uma intensa fermentação política e religiosa, e foi nesse período, entre 164 e 63 a.C., que foi o surgimento de novos grupos sociais. Então foi aqui que surgiu os fariseus, foi aqui que surgiu os essênios, que é algo que a gente vê no Novo apareceram. Aí vou dar só uma explicadinha em cada um desses três, só fazendo um adendo. Os fariseus, ele é um termo que deriva do hebraico paras, que tem o sentido de estar separado. Então eles tinham esse sentido de purificação, de estar separado dos outros do ponto de vista de pureza, do ponto de vista de zelo pela palavra de Deus. Então eles eram pessoas de diversas classes sociais. Eles eram ricos, pobres, uma classe mais média, porém, sua grande maioria ainda era um povo, relativamente, pessoas do povo um pouco mais pobres e sem formação de escriba. Então aqui, às vezes, a gente tem algum pensamento de que fariseu era o povo mais rico, de fariseu era o povo que eram os teólogos, que estudavam a palavra de Deus, mas na verdade não. Fariseu, a maioria deles eram pessoas do povo que não tinha nem formação de escriba, eles não tinham uma formação assim tão gigantesca na teologia do Antigo Testamento, né? Em 1 Macabeus 2, 42 vai falar justamente sobre eles. Lá fala que era uma associação dos judeus piedosos, denominados homens de Israel, extremamente devotados à lei de Moisés. Então essa é uma definição dos fariseus, que não está relacionado ao seu conhecimento teológico da Bíblia, mas está relacionado ao seu zelo, à pureza, e muitas vezes a seguir a lei de Moisés de maneira cega, que foi justamente aquilo que Jesus Cristo criticou, né? Que eles seguiam a lei de Moisés de maneira cega, sem prestar atenção no que de fato toda a lei significava. E lá nos evangelhos, em Atos, a gente vê uma descrição dos fariseus e mostra que eles eram a força religiosa mais influente da época. Eles tinham cerca de 6 mil integrantes, então eles eram muito famosos, tinha bastante fariseu ali na época de Jesus. E eles foram os mais fortes oponentes de Jesus e seus discípulos, justamente porque Jesus ele não tinha aquele zelo cego dos fariseus. Jesus não necessariamente guardou o sábado perfeitamente como eles guardavam. Jesus comia com pecadores, os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Então, por conta de toda essa questão, os fariseus eles eram completamente oponentes e opostos aí a Jesus e seus discípulos. Eles também eram pessoas respeitadas por todo o povo. Então, lá em Atos 5, 34, fala justamente de Gamaliel, que era um fariseu e mostra que ele era uma pessoa extremamente respeitada pelo povo judeu. Os fariseus, como eu disse, apresentavam um extremo zelo pela lei de Deus. Lá em Atos 26:5, quando Paulo está falando sobre ele mesmo, Paulo diz assim: também sabem, e talvez estejam dispostos a confirmar, que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa religião. Então eles eram extremamente rígidos com a guarda da lei de Deus e com todo esse zelo da palavra de Deus. No âmbito religioso, uma coisa que era exclusivo dos fariseus, eles criam na ressurreição dos mortos. Então, lá em Atos 23, do 6 a 8, eu vou ler aqui,
mostra um pouco dessa crença dos fariseus. Atos 23, 6-8 diz assim: Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: Irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Então, os fariseus eles criam nessa ressurreição dos mortos que haveria de vir num futuro escatológico, né, num futuro apocalíptico. E do ponto de vista político, eles eram contrários a qualquer tipo de revolta judaica contra os romanos. Para eles estava muito bem ser dominado pelo Império Romano, eles não tinham nenhum problema com isso, então eles eram completamente contra qualquer revolta que aparecesse contra os romanos. O povo que era a classe que estava muito ligada a essas revoltas contra o povo romano era justamente os zelotes. Na Bíblia fala de um zelote, né? Quando fala Simão o zelote, está falando de uma pessoa que era contra o Império Romano e eram pessoas que levantavam muitas manifestações contra o Império Romano, que é algo que vai surgir mais para frente com o domínio romano, depois desse 63 a.C., que é ali que vai começar todo o Império Romano. Então, desse ponto político, eles eram contra qualquer manifestação contra os romanos. Então, bem resumidamente, fariseus é isso. E os saduceus, por outro lado, eles eram descendentes de Zadok, que era um dos sumos sacerdotes do rei Davi, e de acordo com Ezequiel 46, eles eram os únicos aptos para assumir o ofício sacerdotal. Então, os saduceus, lá na época de Jesus e na época do período intertestamentário, eles eram basicamente as pessoas que estavam responsáveis pelo serviço sacerdotal. Então, eles estavam no templo, eles viviam no templo, eles faziam toda a questão política dentro do templo e toda essa questão também de sacerdócio dentro do templo de Jerusalém. E eles eram integrantes da aristocracia judaica, então eles eram um povo mais rico, mais voltado aos ricos. Eles não eram um povo de classe pobre, como alguns fariseus eram. E era um grupo muito menos influente do que os fariseus, porque Flávio Josefo fala que eles eram capazes de persuadir apenas os ricos e não contavam com o obséquio, não contavam com o favor da população. Pelo fato deles serem ricos e só olharem para os ricos, eles não eram muito influentes, porque a maioria do povo, que era o povo mais pobre, o povo mais humilde, porque eles eram, entre aspas, os políticos ali da época, basicamente. E os saduceus, eles sofreram muita influência do helenismo. Lembra que eu falei agora há pouco lá do helenismo, da cultura grega, da religião grega e tudo mais? Eles tiveram muita influência sobre isso. Por isso que eles negavam o mundo espiritual, eles negavam que existia um céu, que existia um inferno, que existia um Hades, eles negavam que tinha essa parte espiritual, e eles não criam na ressurreição dos mortos, na ressurreição corporal dos mortos. Eles criam que a vida é apenas matéria, passou disso, não existe. Não existe anjo, não existe demônio, não existe espírito. Para eles, não existe nada dessas coisas. Então, eles também negavam muito o ensino de Jesus, quando Jesus falava da questão do reino dos céus, falava de uma questão espiritual. Eles eram muito contrários a essa ideia de Jesus Cristo. E por conta disso, eles também foram muito opositores ao ministério de Jesus e de seus apóstolos. Essas passagens aí mostram que eles tiveram muita oposição a Jesus Cristo. Isso por quê? Porque em alguns momentos dos evangelhos, parece que Jesus ele expressa uma certa contrariedade aos elementos relacionados no templo. Então, lá em Marcos 11, quando Jesus entra no templo e tá aquela bagunça de que tá venda, tá mó comércio dentro do templo, e Jesus começa a quebrar as barracas e tira todo mundo ali do meio do caminho. A gente tem que lembrar que os saduceus, eles estavam dentro do templo. Os saduceus eram os que ficavam dentro do templo, fazendo esse comércio e fazendo essa parte sacerdotal. Então, isso criou uma grande guerra contra Jesus, porque Jesus ele estava ali tirando toda essa parte política de dentro do templo. E lá em Marcos 14, quando Jesus fala que ele vai destruir o templo e vai refazer em 3 dias, os saduceus estavam achando que ele estava falando do templo literal, do templo ali de Jerusalém, do templo de Herodes. Aí, por conta disso, como eles eram muito apegados ao templo, eles também tinham uma grande oposição a Jesus Cristo. Então, os saduceus é basicamente esse povo. Em terceiro lugar, terceiro e último ali, maior grupo religioso do judaísmo da época de Jesus, que era mais ou menos em 4.000 pessoas, foram os essênios. E eles surgiram lá na época lá da Revolução dos Macabeus, e junto com os fariseus eles eram o mesmo povo, eles eram um só povo, muito semelhantes, porém depois eles acabaram se separando em 2 movimentos, aí virou os fariseus e virou os essênios. E qual que era os essênios? Eles tinham alguns grupos muito radicais
e eles se retiravam do contato social de maneira permanente e criavam comunidades no deserto, comunidades nas montanhas, e tanto é que a comunidade mais famosa é a comunidade ascética de Qumran, provavelmente vocês já ouviram falar. Inclusive, aí na foto do lado é o João Batista, que alguns especulam que João Batista tenha sido um essênio, por isso que ele era a voz que clamava no deserto, por isso que ele se alimentava somente de gafanhoto e mel silvestre, por isso que ele se vestia com a roupa que ele se vestia. Então, alguns creem que João Batista fazia parte desse povo, fazia parte dos essênios, que era um povo mais ascético, né? Ascético no sentido de purificação, de mortificação da sua vontade, como eu posso dizer, era um povo muito adepto a jejum, era um povo muito adepto a esse esforço físico para garantir uma pureza espiritual. Então é muito provável que João Batista tenha feito parte por um período aí desse grupo dos essênios. E também eles eram opositores, não somente de Jesus Cristo e tudo mais, mas muito também dos saduceus como dos fariseus. Eles não gostavam de nenhuma dessas duas classes que existiam ali na época. Eles consideravam que o templo de Jerusalém tinha sido profanado, então para eles os sacerdotes da época não eram representantes de Deus. Para eles os sacerdotes lá que tinha na época eram só representantes políticos do povo, cheio de corrupção. Então para eles o templo de Jerusalém não era mais aquele templo que representava a vontade de Deus. Eles também eram muito preocupados com a purificação cerimonial, que foi um pouco daquilo que eu falei. Eles criaram tanques batismais para banhos de purificação e batismo como cerimônia de iniciação, muito semelhante àquilo que João Batista fazia à margem do Rio Jordão. No Antigo Testamento, você vai ver que não tem nenhum processo de batismo. Batismo é algo que surgiu com João Batista, e às vezes a gente fica meio na dúvida por que João Batista começou a batizar. Não sei se vocês já se perguntaram isso, mas quando você começa a ler lá o Novo Testamento, você se pergunta, poxa, por que João Batista começou a batizar as pessoas? Da onde ele tirou essa ideia, da onde ele resolveu fazer isso? É muito provável que ele tenha sido influenciado pelos essênios, que faziam esse batismo para purificação dos pecados, como quando eles fossem entrar nessa nova iniciação do grupo. Então, João Batista também fazia esse batismo para as pessoas ali se tornarem uns discípulos de João Batista e depois discípulos de Jesus Cristo. Então, é provável que João Batista tenha pego essa referência aí desse povo. E para finalizar essa parte, teve um historiador chamado Gesa Vermes, que ele levanta a possibilidade de Jesus ter pertencido a esse grupo, mas aqui é a parte de especulação, não tem nenhum documento, não tem nada que comprove isso, mas ele levanta essa possibilidade que pode ter sido que em algum momento da vida de Jesus ele tenha pertencido a esse grupo, mas aí não tem como saber, é mais a nível de especulação mesmo. Beleza? E para finalizar, para ir finalizando aqui, na verdade, para os últimos slides, essa dinastia Asmoneia, ela experimentou sua própria decadência. Então, depois de toda aquela revolução, depois de todo o surgimento dos macabeus, depois do avanço do povo judeu, do crescimento do povo judeu, eles começaram a decair, começaram a declinar, muito por conta de disputas internas de poder e por conta de inabilidade política, e ao longo do tempo eles mesmos foram se acabando. E ao mesmo tempo que eles iam perdendo essa força, que os judeus iam perdendo essa força, a Roma ela crescia como uma nova força política mundial. Então a Roma estava surgindo aí para ser o novo império que dominaria toda aquela região. E com isso, em 63 a.C., foi quando Pompeu marchou para Jerusalém. Ele foi lá e tomou a Judéia e anexou a Roma. Então todo aquele território do Hasmoneu, todo aquele território conquistado por Judas Macabeus, conquistado por Jonatas Macabeus, conquistado por Simão, todo esse território que eles conquistaram foi anexado a Roma, porque Pompeu chegou lá, o imperador romano, e tomou todas as coisas dos judeus. E alguns anos depois disso foi quando Pompeu instituiu Herodes, o Grande, que é o cara aí da foto à sua direita, como governador de todo o território que antes era dos Ramoneus, e foi aqui que começou o domínio romano, que foi 63 a.C. a 70 depois de Cristo. Na verdade, foi bem mais que 70, vocês lembram lá que só foi em 300 e pouco, teve a queda do Império Romano do Oriente e tudo mais, mas basicamente 70 depois de Cristo foi quando começou o declínio romano, ali começou a destruição de Roma, de Jerusalém, com Nero e tudo mais. Aí foi quando começou esse declínio de Roma. Mas então foi nessa época, bem nessa transição entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o nascimento de Jesus, que surge Herodes o Grande, que governa todo esse território que antes eram dos judeus. E tinha uma certa pegada pessoal, né? Porque Herodes ele era um edomita, e o edomita ele era descendente de Esaú. Lembra que o edomita é descendente de Esaú e o povo judeu é descendente de Jacó. E Esaú e Jacó, eles eram aqueles irmãos que tiveram todo aquele problema de primogenitura e eram um povo que se odiava mutuamente, né? Então Herodes ele era rei dos judeus naquele momento e era um edomita. Então isso foi algo que pesou bastante
pelo povo judeu, algo que tocou muito nessa parte pessoal da história de Jacó, da história dos patriarcas da nação de Israel. Então foi um período que oprimiu bastante o povo judeu. Nesse domínio romano foi quando teve uma grande opressão de Herodes o Grande. Ele era um governo extremamente tirânico, ele sequestrou a autonomia dos judeus, ele sequestrou a independência dos judeus. Ele era tão louco que ele é conhecido na história por matar 2 de suas esposas, e ele também matou alguns de seus filhos, porque ele achava que eles estavam tramando alguma coisa contra ele. Então foi um cara completamente conturbado, um cara totalmente perturbado que estava ali trazendo diversos problemas para os judeus. Tanto ele é tão perturbado que ele foi aquele cara que mandou assassinar todos os meninos menores de 2 anos ali na Judéia, quando ele ficou sabendo que ia nascer um rei, que ia tomar o lugar dele, que esse rei era Jesus Cristo. Foi quando ele mandou matar todos os meninos lá da época, aí Jesus teve que fugir para o Egito. Então Herodes era um cara bem perturbado. Tanto é que em 19 anos ali antes de Cristo, Herodes ele revitaliza Jerusalém, ele faz com que Jerusalém seja uma cidade que se pareça muito mais com o Império Romano do que se pareça com uma característica judaica. Então ele pega o templo de Zorobabel, ele pega o segundo templo, que foi reconstruído lá por Esdras, por Neemias, e ele revitaliza esse templo, ele amplia esse templo, e aí passa a ser o templo de Herodes, que é o templo que a gente vê lá no Novo Testamento, que foi destruído em 70 depois de Cristo, e inclusive hoje só sobrou um muro desse templo de Herodes, que é o Muro das Lamentações. Então, quando os judeus estão lá orando no Muro das Lamentações, eles estão orando sobre o muro de uma das partes que sobrou do Templo de Herodes, que foi construído por cima do Templo de Jerusalém. Então, é por isso que eles ficam ali naquele muro. Porque Herodes foi lá e fez um puxadinho no templo deles e colocou o templo dele em cima de tudo aquilo. Inclusive, Jesus nasceu sob seu domínio. Sim, é um pouco estranho, mas Jesus nasceu entre 6 e 4 antes de Cristo, tá? Jesus não nasceu no 0 antes de Cristo. Teve um erro aí de cálculo e aí, enfim, fizeram um erro de cálculo e aí Jesus nasceu em 6 a 4 antes de Cristo. E lá em Mateus 2, no versículo 1, diz que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. E foi justamente esse Herodes aí, Herodes o Grande. Esse era o contexto ali do nascimento de Jesus Cristo. E ele sempre foi alvo de várias revoltas, ele era muito tirano, muito cruel, e a principal dessas revoltas foi por Judas, o Galileu, em 6 a.C. Então o povo judeu era muito contra Herodes e sofria muito nas mãos de Herodes. E em 4 a.C., ali um pouco depois, talvez alguns meses depois de Jesus nascer, Herodes ele morreu, e foi aí que Roma ele pegou o domínio direto sobre o povo judeu, pegou o domínio direto sobre a Judéia e começou a colocar governadores, começou a colocar prefeitos para poder governar o povo judeu. É aí que a gente vê o aparecimento de Herodes Antipas, aí que a gente vê o domínio de César, quando Jesus diz, dai a César o que é de César. Então aqui é quando Roma, de fato, pega o domínio dos judeus e todo aquele território que tinha sido conquistado pelos macabeus, agora está na mão do povo e do Império Romano. E aqui a gente finaliza toda essa parte desse período interbíblico, muita história, que depois vocês dão uma olhadinha aí no PDF quando vocês estiverem com mais tempo livre. E só para introduzir a próxima aula que vai ser do Rodrigo, aqui tem o início da Era Cristã. Então, qual que é o contexto do Novo Testamento? Depois desses 400 anos de muita coisa que aconteceu no povo de Israel, qual que é o contexto por trás disso? Então, em primeiro lugar, a gente vê um judaísmo extremamente fragmentado em diversos grupos. Então, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os essênios, tinha os herodianos, que eram a favor de Herodes, tinha os zelotes, que eram contra o governo ali dos romanos. Então, o povo judeu era um povo muito fragmentado, era um povo que não tinha mais aquela união, não tinha mais aquela uniformidade, né? Era um povo fragmentado que cada um lutava somente pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios princípios. Em segundo lugar, a gente vê um povo que tinha experimentado toda a glória dos macabeus. Eles sabiam a história dos macabeus, eles liam as histórias dos macabeus, eles lembravam de uma época em que Israel foi uma nação semi-independente, semelhante a Israel do passado glorioso dos reinados de Davi, do reinado de Salomão. Então eles tinham muito isso na cabeça, que há poucos anos, há poucos séculos, eles experimentaram uma glória gigantesca do povo de Israel durante a Revolução dos Macabeus. Isso é algo que pesava muito ali no contexto do Novo Testamento. E é justamente por isso que no Novo Testamento a gente vê um povo que aguardava a vinda de um Messias nos mesmos moldes dos Macabeus. Eles esperavam um Messias revolucionário, eles esperavam um Messias com poder militar, eles esperavam um Messias com poder político, eles esperavam um rei que, assim como os Macabeus, os livrariam de todo o poder tirânico de Roma e os trouxesse novamente a glória do reinado de Deus sobre Israel. Então é justamente por isso que a gente vê no Novo Testamento que Jesus Cristo foi levado em muito descrédito. Inclusive João Batista.
João Batista, quando ele foi preso, quando ele está na prisão, ele manda um mensageiro dele ir para Jesus perguntar se Jesus era mesmo o Messias. João Batista, o cara que batizou Jesus, estava em dúvida se Jesus era o mesmo Messias, porque na cabeça dele ele estava esperando um Macabeus, ele estava esperando alguém que viesse tirar o poder de Roma, ele estava esperando alguém que viesse implantar o seu reino físico, ele estava esperando alguém que viesse derrotar o poder militar de Roma. Então esse era o pensamento do povo judeu, eles esperavam um Messias que viria a Jerusalém em um grande camelo e não numa jumenta. Eles esperavam um Messias que nasceria de um berço de ouro e não numa manjedoura, num estábulo. Eles imaginavam um Messias que viria com grandes armas, com grande poder político, e não um Messias que veio de Nazaré, um Messias que veio de Belém, um Messias que veio da periferia de Jerusalém. Então, todo esse contexto mostra o porquê que eles rejeitaram tanto a Jesus Cristo. Porque eles não imaginavam que o Messias viria a trazer um reinado espiritual e não um reinado físico, assim como os macabeus tinham tido lá no período interbíblico. E justamente sobre esse reinado espiritual, sobre o reino de Deus que o Messias trouxe, é o que o Rodrigo vai falar na próxima aula, agora que vocês já têm uma noção aí do contexto do Novo Testamento. Beleza? E assim finaliza o período interbíblico na expectativa do reinado de Deus. Essa era a expectativa do povo, que um rei viesse e reinasse sobre Israel novamente. Para finalizar com essa frase do Paulo On, ele diz assim: embora falemos de 400 anos de silêncio profético, uma vez que nesse ato temporal não tivemos nenhuma revelação de Deus, não seria correto falar no silêncio da ação soberana de Deus na história. Ainda que sua voz não se fizesse ouvir de forma direta, fez-se notar durante esses 4 séculos. Foi um momento em que o mundo era cuidadosa e providencialmente para a vinda do Messias de Israel, em que Deus não emitiu voz profética, mas continuou falando na língua dos homens e nos bastidores da história. Então nós vemos um Deus que por 400 anos se calou profeticamente, mas foi um Deus que criou toda essa história, que planejou toda essa história para quem chegasse no Novo Testamento e tivesse essa esperança de um Messias, essa esperança de um reinado que foi concretizado na pessoa de Jesus Cristo. E é isso. Dúvidas?